parecia invencível. Um físico absurdo, milhões de seguidores, dinheiro, fama, uma vida que muitos homens sonhavam de ter. Mas no dia 30 de junho de 2023, o coração do gigante parou. E o mais assustador é que ninguém esperava aquilo. Hoje vamos a falar da história do Joe Aesthetics, um homem dos mais icónicos do fitness moderno. Um rapaz que inspirou milhões de outros rapazes, mas talvez que tenha pago o preço mais alto possível pelo corpo perfeito. Eu sou o gajo do ginásio e hoje vamos a falar da história trágica do Joe Aesthetics. I don't bleed red. I bleed. O verdadeiro nome do Joe Aesthetics era Johannes Lindner. Ele nasceu na Alemanha no dia 14 de janeiro de 1993. E antes de se tornar uma estrela mundial do fitness, ele era simplesmente um rapaz normal. Trabalhava numa fábrica ligado a microprocessadores e teve também uma formação técnica. E durante muitos anos da vida dele, o sonho dele nem sequer era o culturismo. O grande sonho dele era o BMX Freestyle. Fazer saltos, adrenalina, velocidade e liberdade. Mas, como acontece muitas vezes na vida, e mais que tudo nessa disciplina, os planos mudam. Uma lesão acabou por afastá-lo desse mundo. E foi aí que a musculação entrou verdadeiramente na vida do Joe. E meus amigos, quando a musculação entrou na vida do Joe, entrou a sério. Porque o Joe Aesthetics não era apenas aquela disciplina lendária. O homem tinha uma genética do outro planeta. Ombros redondos, uma cintura apertada, peitoral absurdo, braços gigantes, inserções musculares praticamente perfeitas. Era literalmente aquele tipo de físico que qualquer homem olhava para ele e pensava: foda-se, eu também gostava de ser como ele. E pouco a pouco, claro, as redes sociais começaram a explodir. Que seja a Instagram, que seja o YouTube, que seja o TikTok, o homem começou a aparecer em todo lado. Mas não era só pelo físico dele. O Joe tinha uma carisma. Tinha energia, tinha humor, tinha motivação e tinha muita boa disposição. Começou a ter milhões de seguidores, milhões de visualizações. Ele parecia verdadeiramente muito feliz. Isso também fez que muitas pessoas começaram a seguir. Mas havia outra coisa que tornava o Joe Aesthetics completamente único. E já sabes do que é que eu vou falar. Uma coisa quase de outro planeta. Provavelmente já tenhas visto vídeos dele a mexer o peito de forma completamente absurda. Como se os músculos tivessem vida própria, cada fibra do peitoral a mexer sozinha. Isso era chamado Alien Gains. E não era só brincadeira da internet, porque o Joe sofria de uma condição rara chamada Rippling Muscle Disease. É uma doença muscular genética extremamente rara que provoca contrações musculares estranhas e movimentos involuntários nos músculos. E sinceramente, isso só aumentava ainda mais a aura quase sobrenatural do homem. Parecia mesmo um personagem criado para o mundo do fitness. E claro, quanto maior ele ficava, maior o império se tornava. O Joe começou a trabalhar com marcas enormes do fitness. Roupa, suplementos, publicidade, patrocínios. O homem transformou literalmente o próprio corpo num negócio mundial. E vamos a ser honestos, muitos rapazes hoje em dia olham para isso e pensam: é isto que eu quero. Um corpo perfeito, dinheiro, mulheres bonitas, fama, respeito, liberdade. O sonho masculino moderno. Mas tu já sabes, porque é aqui que começa a parte complicada da história. Por trás do sorriso e por trás da energia do Joe, por trás desse físico absurdo, existia também um lado perigoso daquele mundo. E o próprio Joe nunca escondeu isso. Ele admitia publicamente o uso de substâncias dopantes. E atenção, isso não é um julgamento, porque qualquer homem minimamente inteligente percebe uma coisa: ninguém chega àquele nível apenas com arroz, frango e creatina. Existe trabalho duro? Claro que existe. Muito trabalho. Uma disciplina brutal, uma dieta impecável, um treino e um sacrifício diário. Mas também existem químicos pelo meio. E infelizmente o corpo humano cobra sempre a conta. Sempre. E apesar da imagem do homem invencível, o corpo do Joe começava lentamente a dar sinais de desgaste. E isto é importante de perceber.
Porque muitas vezes nós olhamos para estes monstros da internet e esquecemos que por trás da Instagram existe um corpo humano normal. Um coração, veias, artérias, pressão arterial. O Joe já tinha falado publicamente de alguns problemas ligados ao sangue e à circulação. Inclusive, chegou a fazer um procedimento chamado Blood Cleaning, uma espécie de limpeza ao sangue. E mesmo assim, ele continuava enorme, continuava seco e continuava super impressionante. E talvez seja isso que assusta muitas pessoas ainda hoje. Porque, olhando para ele, ninguém diria que alguma coisa estava errada ou que estava a correr mal. No dia 30 de junho de 2023, tudo acabou. O Joe estava em Bangkok, na Tailândia, e segundo a namorada dele, ele já andava há alguns dias com dores no pescoço. Mas sinceramente, quem é que no mundo da musculação nunca teve dores no pescoço, dores nas costas ou dores musculares? Quando tu treinas pesado todos os dias, isso acaba por parecer normal, não é assim? E talvez tenha sido isso também o problema. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Até que o pior aconteceu. Joe Aesthetics morreu aos 30 anos, vítima de um aneurisma. 30 anos. Um homem no auge da vida, no auge da fama, no auge do sucesso. E mesmo assim, o corpo simplesmente desligou. É aqui que eu quero que tu prestes atenção. Porque esta história não é para gozar, não é para atacar ou dizer ele mereceu, tomava coisas ilegais. Não. O Joe inspirou milhões de pessoas, motivou muita gente a sair da depressão, a começar a treinar e a ganhar confiança. E isso é muito bonito. O homem deixou uma marca gigante no fitness moderno. Mas ao mesmo tempo, a história dele também serve de aviso. Porque hoje em dia existe uma geração inteira a achar que músculos grandes, milhões de seguidores, esteroides, fama é o objetivo final da vida. E muitos miúdos começam a pensar, se eu me picar também vou ficar assim. Não vais. Porque o Joe Aesthetics tinha uma genética absurda, inserções absurdas, resposta muscular absurda. Tu podes até tomar exatamente as mesmas merdas que ele e nunca chegar perto do físico que ele tinha. E pior, podes estar a destruir a tua saúde no processo. E atenção, ninguém aqui está a dizer que os químicos foram diretamente responsáveis pela morte dele. Nós não somos médicos, não temos o relatório completo. Mas uma coisa que é certa é que brincar com hormonas ou brincar com substâncias dopantes é brincar com o fogo. Principalmente quando o teu corpo já tem fragilidades escondidas que tu nem conheces. E também seja essa a verdadeira tragédia da história do Joe Aesthetics. Porque ele parecia saudável, ele parecia feliz e parecia invencível. Mas por dentro, talvez o relógio já estivesse a contar. Eu sei que muitos de vocês olham para homens como ele e pensam, eu quero essa vida, quero esse físico, quero esse dinheiro, essas mulheres, os carros, os seguidores. Mas acredita numa coisa, meu irmão. Nada disso vale a tua vida, nem a tua saúde. O teu corpo não foi feito para ser destruído aos 30 anos por causa de likes no Instagram. Constrói o teu físico, trabalha duro e treina sério. Mas não transformes a musculação numa corrida suicida, porque no fim do dia, o objetivo da musculação devia ser melhorar a tua vida, não encurtá-la. Descansa em paz, Joe Aesthetics. Se gostasse deste vídeo, deixa um like, subscreve ao canal e comenta quem gostavas de ver no próximo episódio desta série. Existem muitas histórias incríveis no mundo da musculação e algumas delas acabam da pior maneira possível. Cuidem-se muito, meus irmãos, e até ao próximo vídeo. Eu sou o gajo do ginásio e até à próxima. Tchau!